Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia e vamos agora estudar a lição de número 10, cujo título é A Mordomia das Finanças. O assunto finanças é muito vasto na Bíblia Sagrada e nós vamos ter orientação bíblica com abundância sobre a questão do dinheiro. E o escritor do Eclesiastes, capítulo 7, verso 12, ele vai dizer que para rir se fazem convites e o vinho alegra a vida e por tudo o dinheiro responde. Isso quer dizer que, de fato, a nossa vida está relacionada a tudo que diz respeito à renda, dinheiro, finanças, e nós precisamos do dinheiro para tudo. O dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo senhor. Então, precisamos saber como usar o dinheiro e como é o nosso relacionamento e a nossa mordomia com relação às questões financeiras. Ainda no livro de Eclesiastes, capítulo 10 e capítulo 7 e o versículo 12, ele diz: porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Ele está dizendo que o dinheiro também dá sombra, ou seja, oferece cuidado, proteção, se for bem usado, é claro. Então nós vamos observar sobre essas questões do que a Bíblia nos fala sobre a mordomia das finanças. A primeira coisa a identificarmos é que, na verdade, Deus é o dono de todas as coisas. Quando Abraão encontra-se com Melquisedeque, Melquisedeque fala que o Deus de Abraão é o possuidor dos céus e da terra. Ele é dono de tudo e Deus diz ao profeta Ageu, falando ao povo de Israel, dizendo: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus é o dono de todas as riquezas do mundo. Tudo que há de valor é de Deus. E quando nós nos apropriamos destas coisas, nós precisamos entender que somos apenas mordomos, que estamos usando coisas que são de Deus e precisamos prestar conta delas e ter cuidado como vamos usar essas questões. Jesus disse que onde estiver o seu tesouro, o seu coração estará ali. E, portanto, nós não podemos deixar o nosso coração preso às coisas terrenas, às coisas materiais e principalmente aos bens e às finanças, porque isso é algo muito perigoso. Nós vamos observar, inclusive, que há uma falsa ideia de prosperidade que relaciona o cuidado de Deus e o favor de Deus às questões financeiras. Os chamados pregadores da teologia da prosperidade vão relacionar uma coisa a outra, quando na verdade a prosperidade fala de estar bem, de bem-estar, de qualidade de vida e outras coisas mais que nem sempre são compradas com dinheiro. Alguém já disse que o dinheiro compra a cama, mas não o sono, compra o carro, mas não compra a felicidade, compra a casa, mas não constrói um lar, compra até os livros, mas não constrói conhecimento nem sabedoria. Logo, aquilo que é a felicidade não pode estar relacionado a isso. Lucas capítulo 12, o Senhor Jesus diz que a felicidade e a satisfação de alguém não pode estar vinculada àquilo que ele possui ou não está relacionada a isso. Portanto, nós precisamos estar atentos a essa questão de como é que nós lidamos com o dinheiro. Primeiro, pensando que o dinheiro precisa ser adquirido honestamente e ganhando dinheiro com o nosso trabalho, com a nossa inteligência, com o nosso esforço, nós vamos ter um dinheiro suado, mas honesto. E, portanto, nunca deve haver na vida de um cristão um dinheiro que vem através de corrupção, de falcatrua, de participação em coisas escusas e qualquer coisa desse tipo, inclusive o dinheiro que vem dos jogos de azar ou de qualquer coisa desse tipo, porque é contrário àquilo que a palavra de Deus
nos orienta sobre as relações com o dinheiro honesto. Por outro lado, esse dinheiro deve ser bem utilizado para o nosso bem, para o bem daqueles que estão ao nosso redor, e ter cuidado com essas coisas para que nós possamos saber utilizar bem esse dinheiro e fazer dele bom uso para aquilo que é o nosso crescimento espiritual e a nossa vida terrena também. Há uma coisa que deve ser pensada, que é o grande problema do consumismo. Hebreus capítulo 13, verso 5, vai dizer que a nossa vida precisa ser sem avareza, contentando com aquilo que temos, porque a nossa fé está firmada em um Deus que disse que cuidaria de nós. Ele disse: não te deixarei nem te desampararei. Pensando nisso, então nós precisamos livrar o nosso coração do consumismo desenfreado que nos leva a querer possuir coisas e ter algo que muitas vezes está além da nossa possibilidade, apenas pelo simples desejo e status de ter, de possuir. Alguém disse já que o problema do consumismo é que nós queremos comprar o que nós não podemos com o dinheiro que nós não temos para impressionar alguém que nós não conhecemos. Coisas que às vezes sequer precisamos delas e nós queremos muitas vezes consumir. Por isso é que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses dizendo: olha, eu já aprendi a ter contentamento, porque eu aprendi a viver na escassez e também na abundância. E eu posso viver tendo, posso viver também não tendo, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se a nossa vida estiver baseada nesses princípios, nós vamos estar tendo um bom relacionamento com as finanças, sem dificuldades de saber como lidar com elas. Por outro lado, nós precisamos saber como utilizar bem as finanças. Ageu, capítulo 1, verso 6, fala de uma relação que me parece muito com os problemas de crédito que muita gente tem hoje, que ele diz que aquele que recebe salário parece que deposita num saco furado. Tem gente que é assim, recebe o salário e parece que já está devendo todo o salário porque tem dificuldades com a administração financeira. Primeiro, é muito importante que na nossa vida nós tenhamos planejamento. Jesus disse que aquele que vai construir uma torre, primeiro se assenta para fazer as contas para ver se tem condição de terminar a construção que ele iniciou. Isso fala de planejamento financeiro. Isso fala de sabermos com o que nós estamos lidando, ganhar o dinheiro honestamente, mas usar bem o dinheiro que nós recebemos, porque nós precisamos planejar qual é a nossa renda, quais as nossas despesas, como nós lidamos com isso, para que não possamos dar o passo além da perna do que nós efetivamente podemos, de fato, gastar com o dinheiro que recebemos. Lembrando que parte desse dinheiro não deve ser utilizado conosco, mas sim investido na obra do Senhor, porque faz parte do nosso compromisso com Deus e faz parte também de uma boa mordomia daquilo que já estudamos em lições passadas, dos dízimos, das ofertas, do investimento que fazemos na obra do Senhor. Isso deve ser, inclusive, a primeira coisa. Provérbios 9, ele vai dizer: honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. Então, a primeira coisa a pensar é o que eu vou investir na obra do Senhor. E depois planejar o que nós vamos utilizar e ter muito cuidado, inclusive, com as questões do crédito, dos empréstimos, porque Provérbios 22, 6 diz que aquele que pede emprestado é escravo daquele que empresta. Ou seja, nós não devemos nos fazer escravos do sistema financeiro, dependendo dessas questões para conseguir sobreviver e pagar as nossas contas. Temos que ter cuidado com essas questões, porque nós precisamos do dinheiro, mas não podemos viver sob a dependência dele, porque acima de tudo nós dependemos de Deus,
que é o Senhor que nos deu o dinheiro e que com ele nós precisamos saber lidar. O que recebemos foi do Senhor e também prestaremos contas a Deus do que vamos fazer com o dinheiro que nós recebemos. Lembrando da parábola dos talentos, aquele senhor deixou com os seus servos importância alta em dinheiro e eles tiveram que prestar contas porque o dinheiro não era deles. Se entendemos que tudo que temos é do Senhor, também vamos prestar contas a Deus daquilo que nós temos, sabendo inclusive que ele deve servir para o nosso bem-estar, para a obra do Senhor e também para ajudar as pessoas que precisam e que são necessitadas e não têm com que se vestir ou comer, e nós precisamos também atentar para todas essas questões. Se na nossa vida nós soubermos bem administrar tudo isso, nós vamos viver uma vida financeira equilibrada e com alegria de desfrutar bem de todas as coisas que Deus nos deu, porque a Bíblia não diz que o dinheiro é problema. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é que é a raiz de toda espécie de males e manda que os ricos deste mundo não ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, porque disse Jesus, o ladrão rouba, a ferrugem corrói e isso que você tem pode desaparecer. Mas se a sua esperança estiver em Deus, que é quem nos dá o sustento e garante que cuida de nós em todos os detalhes, então vamos cumprir em nossa vida o que Jesus disse, busque o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas que o dinheiro compra, o comer e o vestir, vos serão acrescentadas. Eu peço que você se inscreva no nosso canal, se ainda não é inscrito, curta esse vídeo, distribua com amigos, com pessoas que precisam aprender mais da palavra de Deus, e nos ajude a divulgar esse material. Deus abençoe a todos, até a próxima aula.